Saúdo a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor vereador Carlos Ferreira, e muito alegre também saudamos Márcio Colombo, assessor da deputada Ana Carolina Serra, e também a cada irmão e irmã do querido presbitério de Santo André, que tem dado bom testemunho, que tem sido um exemplo na nossa região. Queremos agradecer ao excelentíssimo vereador Carlos Ferreira por espaço tão digno, num momento tão precioso da história da nossa igreja. Não é uma data cheia, mas todas as datas devem ser muito bem comemoradas, pois representa a história do povo de Deus. Então, 166 anos é de grande valor e de grande importância para uma igreja que começou, como nós vimos no vídeo, com 3 pessoas, sendo um deles um escravo e 2 portugueses que estavam aqui no Brasil. E depois se torna uma igreja pujante e uma igreja que tem servido a esta pátria com lealdade à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente esta casa, que Deus abençoe grandemente o presbitério de Santo André, e junto ao presbitério cada uma das igrejas que assim o representa, e queremos agradecer grandemente a tudo que está sendo realizado aqui, em nome do Sínodo. E podemos dizer que isso é uma grande bênção, porque nós estamos falando de cerca de 36 igrejas da nossa região, fora as congregações e atividades missionárias realizadas no mundo inteiro por meio do apoio que essas igrejas dão aos missionários que estão em vários lugares do mundo e estão sendo mantidos e apoiados por estas igrejas. Nós queremos dizer que a igreja presbiteriana está em 5.565 municípios do Brasil. A igreja presbiteriana tem 5.357 pastores, e ela se resume nas suas lideranças locais, sendo os sínodos 94 e presbitérios 391. Dessa forma, nós podemos dizer que a nossa igreja está em quase todo o Brasil e tem sido bênção em todos esses lugares, pela misericórdia e pela bondade do nosso Deus. A nossa mensagem desta noite está no texto de Gênesis, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. E eu gostaria de falar sobre a importância do ofício. E nós temos hoje que pensar nisso, ao olhar para a figura de Simonton. Nós não somos uma igreja episcopal, nós somos uma igreja representativa, mas comemoramos o aniversário da nossa igreja por meio da vinda e da chegada aqui no Brasil de Simonton. E eu creio que pensar num jovem como Simonton é olhar também para um jovem como José, e olhar para as dificuldades que Simonton enfrentou no Brasil para a implantação da igreja, é olhar para as dificuldades de José para se estabelecer como um agente de Deus numa terra estranha que era o Egito. O capítulo 40 diz assim: Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó:
que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhes disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ó Senhor, como é bom estarmos aqui nesta casa que representa a casa do povo, no ambiente democrático em nosso país. Como é bom, ó Pai, ter esse espaço reconhecido por autoridades deste município para com o valor da Tua igreja, em especial uma parte dela, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é bom, ó Deus, poder termos a liberdade neste país de poder abrir a Tua palavra, de poder orar, de poder cantar e de poder, acima de tudo, ó Deus, proclamar as boas novas do Evangelho. Que bênção, Senhor, sem par. Por isso te agradecemos, ó Senhor, te louvamos pela vida desta casa, pela vida do seu presidente, que faz, ó Pai, com que esse momento seja histórico e marque, Senhor, que nos anais deste município houve a preocupação em colocar como evidência a história de uma igreja que tem lutado em vários municípios da região do Grande ABC, e em especial de Santo André. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrua e nos ajude a entender a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Rapidamente gostaria de falar sobre a importância do ofício, e eu queria que nós pensássemos sobre isso, porque ofício é uma das coisas que mais ouvimos na palavra de Deus. Rei, profeta, sacerdote representam autoridades, figuras que ao longo da história bíblica dirigiram o povo de Deus, mas também os povos seculares. Sempre observaremos que na história da humanidade, figuras foram levantadas para dirigir reis, para orientar profetas e para representar sacerdotes. Então isso não é diferente de Santo André, e Deus tem nos abençoado com governantes como esses que estão dando espaço a este momento tão importante na vida da nossa igreja, de comemorar 166 anos, não somente nos nossos ambientes, nos nossos arraiais, mas principalmente aqui na casa do povo.
Podemos dizer que há duas cidades, como falava Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Apesar dessas distinções, é o mesmo Deus, Senhor eterno, que dirige as duas. É o Senhor eterno que conduz os ofícios, tanto da igreja, como também do povo que vive no mundo, através dos seus governantes, mas em todas as situações, macro ou micro, desde os governantes até aqueles que dirigem as suas casas, pais de família. Nós temos que falar um pouquinho sobre a figura de oficiais que representam autoridades. Para isso, permita-me fazer uma digressão. Em 2019, 188 milhões de e-mails foram enviados. Isso representa um número gigantesco. Significa que em um minuto, 4,5 milhões de e-mails e de vídeos foram visualizados. Em 2020, o número de bytes de dados da internet era cerca de 40 vezes maior que o número de estrelas observáveis no universo. Não todas elas, mas observáveis. É uma quantidade de informação por dia que chega a números astronômicos. 212 milhões 763.957. Isso significa que nós podemos dizer que nós temos uma quantidade de números de informações cada vez maior. E é dito que em 2025 essa quantidade de dados, este número, será adicionado em 15 minutos, por 15 minutos. A prova disso é como nós usamos os nossos celulares e a forma como estes tomam conta da nossa história. Se de repente perguntássemos aqui nesta sala quem não tem o celular, e se essa pessoa levantasse a mão, olharíamos para ela e diríamos: é um ser de outro planeta, porque todos usam um celular. A internet tornou a informação disponível a todos, e tornando a informação disponível a todos, isso criou uma espécie de autoridade autônoma em vários lugares. Isso criou o que nós chamamos de pessoas que têm uma opinião sobre tudo, pessoas que falam sobre tudo, pessoas que dizem sobre tudo. Temos os lados positivos, sim, mas temos os lados negativos da grande quantidade de informação. Assim, nós percebemos que as pessoas têm deixado de lado um pouco o ofício e a importância do ofício. Alguns dizem: Steve Jobs não fez nenhuma faculdade e não estudou para se formar em alguma coisa e se tornou um dos grandes homens do nosso tempo. É como se fosse uma propaganda contrária à necessidade de se preparar melhor para os ofícios. E uma das coisas que precisamos entender é que a Bíblia toda ressalta a importância de ofícios, e na teologia da Igreja Presbiteriana, através do teólogo e filósofo, podemos assim dizer, João Calvino, isso pode ser compreendido através da vocação, a importância da vocação, a importância de se preparar bem para ajudar e para abençoar o próximo, mas o objetivo final e fundamental é a glória de Deus. O ponto central e final é a glória de Deus. Afinal de contas, quando nós temos muitas pessoas que se acham com autoridade ou com certo poder, é perigoso. Já viu aquelas conversas que geralmente alguém diz: olha, eu estou tomando esse remédio e está me ajudando bastante, você não quer experimentar? E a pessoa olha para a tarja do remédio, é uma tarja vermelha, quem dirá preta. Mas alguns acham que pode fazer isso. Nós estamos num momento em que a autoridade vai perdendo o seu valor. E isso não soa bem, não é bom, porque o nosso Deus estabeleceu os ofícios e nós precisamos disso. Quero ressaltar numa coisa mínima, ressalto numa coisa mínima. Geralmente, quando encontramos grandes resorts, onde há piscinas, há uma necessidade de ter ali um salva-vidas.
porque ele representa uma autoridade responsável pelo cuidado das vidas daqueles que estão ali. Apesar de muitos saberem nadar, é necessário que tenha um olhar específico para alguém que possa ajudar. É simples. Quando nós vamos no restaurante e encontramos um bom garçom, é muito bom tê-lo, porque ele pode nos ajudar a fazer boas escolhas. É uma autoridade que está lidando com aquele assunto. E muitas vezes até uma simples função como de um porteiro, que muitas vezes as pessoas não gostam, porque ele diz: não faça isso, não entre por aí, não faça aquilo, faça desse jeito, cuidado com o barulho, faça isso, faça aquilo outro. Ele também representa a autoridade. E a autoridade é de grande valor e de grande importância, porque senão, se todo mundo fizesse o que desse na cabeça, teríamos um grande problema, teríamos uma grande anarquia, e uma anarquia não seria nada bom. Então, eu gostaria que nós falássemos hoje sobre a importância de valorizarmos os ofícios, que nós valorizássemos os ofícios. J.I. Packer fala que nós estamos correndo um grande problema, ou um grande perigo, que é a autonomia. Ele diz assim: foi precisamente porque o homem acolheu a perspectiva de se tornar a medida de todas as coisas que o pecado entrou pela primeira vez no mundo. E essa ideia de autonomia se tornou mais forte com o iluminismo, com figuras como Voltaire, que apesar de ter escrito coisas interessantes e que podemos absorver algumas delas, criou um espaço autônomo de revoluções e mais revoluções. E isso abriu espaço para uma visão também autônoma. Então, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isso e valorizássemos isso com 3 lições desse texto. Porque nesse texto nós temos 2 figuras que são de grande autoridade. Temos o copeiro-chefe e o padeiro-chefe daquele que era o rei na época, Faraó. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe não pode ser visto como cargos de somenos. Pelo contrário, talvez naquela época, mutatis mutandis, poderíamos ver alguém dizendo algo assim: quando eu crescer eu quero ser copeiro-chefe. Quando eu crescer eu quero ser padeiro-chefe. Porque quando uma pessoa exercia essa função, ela estava diante de uma autoridade, mas estava também diante dos interesses econômicos dessa autoridade, que representava os interesses econômicos de uma nação, no caso aqui, o Egito. Quem fazia parte da mesa do rei, fazia parte também do governo do rei. Um copeiro, um padeiro. Não é à toa que mais adiante nós vamos olhar para Neemias e vamos perceber que ele era copeiro de Artaxerxes, um rei da Pérsia. Então, são autoridades. Mas são autoridades que são encontradas nesse texto numa prisão. E nós não temos muitas informações. Moisés escreveu o texto e não tem tantas informações e não passa tantas informações sobre o porquê isso aconteceu. Mas sabemos que geralmente quando isso acontecia era por alguma intriga política, algum problema que de alguma maneira gerava preocupações do rei e insegurança quanto a estas pessoas que estavam junto a ele, que comiam da sua mesa e que poderiam estar próximo a ele causando perigo, como por exemplo de morte. Comida envenenada, padeiro; bebida envenenada, copeiro. Então, essas figuras eram importantes, eram oficiais de uma certa forma do rei. E aqui entra uma primeira lição que eu gostaria de ressaltar. Um profeta tem autoridade de Deus, porque esses 2 homens encontraram naquela prisão um jovem com cerca de 17 para 18 anos. O nome dele é José. Ele está preso não porque ele roubou, não porque ele foi corrupto, não porque ele fez alguma coisa que poderíamos chamar de crime. Foi uma trama que o levou para a prisão e ali ele ficou. Mas José sempre se destaca, e inclusive na prisão foi colocado como uma espécie de líder daquele lugar. E ele foi o responsável por cuidar desses 2 homens, o copeiro e o padeiro. E o texto mostra para nós que este homem, que naquele momento era visto como um escravo, e agora um escravo
preso, começou a conversar com duas figuras ilustres, o padeiro e o copeiro. E é interessante de perceber que seria para um egípcio estranho dar atenção a um escravo que servia-os. Mas este escravo recebeu toda a atenção, porque antes de ser um escravo era um servo de Deus, antes de ser um escravo era um homem temente a Deus, e ele estava naquele lugar, e ele pôde ajudar esses dois oficiais. Verso 16 diz assim: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável. E por que ele diz isso? Porque ele olha para esses homens e percebe que eles estão perturbados, eles estão tristes, eles estão incomodados. E ele diz assim: olha, qual é o problema? E o copeiro diz: eu tive um sonho, e nesse sonho isso aconteceu. 3 dias, uvas, e ele espremia as uvas no copo de Faraó, e Faraó bebia. Então ele disse: eu tenho a resposta sobre isso, eu tenho a resposta deste sonho. É muito interessante de perceber a preocupação dele, e você vê isso no verso de número 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, e então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Aqui está a autoridade de José, e ele aqui está exercendo um papel muito interessante, o papel de profeta. Alguém que é colocado diante de Deus para falar algo que tem a ver com o plano de Deus e a vontade de Deus para o futuro. E essa é uma das bênçãos que Deus dá, quando nós podemos ouvir uma palavra que tem um significado eterno e uma importância eterna, como essa palavra que foi dita aqui por José. Ele vai interpretar o sonho, e ele vai dizer para o copeiro que este sonho representa que ele será restituído ao seu papel, o seu papel de copeiro do rei. Como nós vimos no verso 16 do capítulo 41, ele diz a mesma coisa a Faraó, quando o copeiro se lembra dele, depois de 2 anos de ter esquecido dele, se lembra dele e o coloca diante do Faraó, e ele vai responder a respeito do sonho de Faraó, mas antes ele fala com toda a sua humildade: não está em mim, mas Deus dará resposta favorável. Esse aqui, meus irmãos, é um dos pontos interessantíssimos da palavra de Deus. A profecia é como se fosse uma impressão digital que mostra a importância da Bíblia e do seu valor. Aquilo que se mostra na Bíblia como profecia se realiza, se concretiza. E é dessa maneira que a Bíblia se torna para nós um dos instrumentos mais importantes, e por isso que Simonton e todos os comportores tinham como preocupação trazer a Bíblia, porque este é um instrumento do profeta: entender, ler, entender, compreender e falar desse livro. E nesse momento esses homens têm a oportunidade de ter diante deles um profeta, que fala e que mostra o que irá acontecer. E ao dizer estas coisas, nós percebemos a autoridade. A autoridade vem de Deus. Ele diz: não há quem possa interpretar. E ele responde: não pertence a mim isso, mas a Deus, porque somente Deus pode nos dar o dom de fazer isso. E ele vai interpretar, e vai interpretar de uma maneira muito, muito interessante. Ele vai dizer: olha, é isso que vai acontecer com você, copeiro, e é isso que vai acontecer com você, padeiro. E não passa 3 dias e o copeiro está com o copo de Faraó e dando vinho ao Faraó, como ele tinha sonhado, uvas boas
que espremidas caíam sobre o copo. Significa que, naquele momento, o copeiro estava sendo restituído no seu papel de fidelidade. É da mão dele que sai a uva que espremida cai no copo. E ele pode tomar esse vinho com tranquilidade, porque agora a amizade entre eles e a confiança entre eles está restituída. Ele pode fazer isso porque agora ele tem tranquilidade de fazer como copeiro, como o faraó tem a tranquilidade de receber esse copo da mão de alguém que exerce uma função importante perante o rei. Então, essa autoridade vem do próprio Deus. E aqui nós estamos falando de profecia, das informações que são passadas por Deus, para que os homens passem adiante e possa abençoar a vida de outras pessoas. Isso acontece em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis temos profetas, em Apocalipse temos profetas. E todos eles têm a sua responsabilidade, falar à sociedade a respeito da vontade de Deus, como José falou a estes dois homens numa prisão. Essa é uma primeira lição que eu creio que nós temos que entender. O profeta tem autoridade de Deus. Simonton, quando veio para o Brasil, veio com esta autoridade. Veio para pregar o Evangelho. Veio para falar da palavra. Veio para transmitir estas informações e mostrar isso a algumas pessoas. E isso se irradiou por todo o Brasil. E hoje comemoramos 166 anos, porque alguém sentiu a responsabilidade e o peso do ofício da palavra profética, que deve ser conduzida a outras pessoas. A segunda lição que queria trazer nesta noite é a fidelidade ao falar. Parece que o grande problema é que o padeiro não foi fiel, e havia dúvidas se o copeiro era fiel. E meus irmãos, e todos que aqui estão nesta casa, é importante que nós percebamos os versos 18 e 19. Então lhe disse José, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias, e dentro ainda de 3 dias, Faraó te retirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Falando sobre o enforcamento do padeiro. Fidelidade implica falar coisas que são agradáveis e coisas que não são tão agradáveis assim. Dizer para o copeiro, você será liberto daqui a 3 dias e voltará à sua posição, é algo lindo, maravilhoso, é uma boa notícia. Mas dizer ao copeiro, você vai morrer daqui a 3 dias, não é uma boa notícia. A fidelidade é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é uma espada, e é uma espada que tem 2 gumes, e ela corta, e ela faz um estrago muito grande quando é pregada. E é isso que o ofício de profeta faz, pregar a palavra. E quando se prega a palavra, a gente prega coisas muito agradáveis e prega coisas talvez não tão boas. Por exemplo, coisas agradáveis. O Senhor salva para aquele que crê. Mas para aquele que não crê, há condenação. Nesse texto, o padeiro ouviu. É interessante que parece que ele não dá muita trela a José. É como se dissesse, eu sou um grande oficial de Faraó, um egípcio, esse é um hebreu, quem é ele para nos trazer informações? Porque ninguém nos deu resposta sobre estes sonhos, ele vai nos dar. Mas depois que ele ouviu a resposta dada ao copeiro, ele ficou empolgado, ele falou, então eu quero ouvir alguma coisa também, fala sobre o meu sonho, eu quero que você fale sobre o meu sonho. Havia cestos, havia pães, os animais comiam os pães e eram animais de rapina. Aqui temos uma outra interpretação para o significado desse sonho. Animais de rapina geralmente não são confiáveis, não são animais que nós guardamos e cuidamos. Animais de rapina são geralmente traiçoeiros. Então o sonho mostra que o padeiro provavelmente estava em alguma trama contra Faraó, alguma coisa assim.
Então, nesse momento, José, que é um simples escravo e um prisioneiro, ele não teme em dizer ao padeiro o que vai acontecer. Ele seria morto daqui a 3 dias. Ele poderia dizer: e se esse sonho não der certo? E se essa interpretação não for correta? E esse homem for solto? O que ele pode fazer comigo depois? Ele não pensa nisso. A sua fidelidade à informação, pois Deus deu a capacidade dele exercer esse ofício, faz com que ele seja firme e fiel ao falar. Essa é a segunda lição que eu creio que pode ajudar a entender esse texto e compreender melhor esse texto. Ele fala, ele diz e ele comenta de uma maneira que fica bem claro a missão do profeta. A missão do profeta é ser fiel àquele que o comissionou, é ser fiel àquele que o chamou, e ele exerce com maestria esse papel diante dessas duas figuras. O resultado é terrível, nós sabemos da morte, mas era verdade. Mas é muito ruim quando a igreja deixa de exercer o seu ofício profético para dizer somente aquilo que dá coceira nos ouvidos dos seus ouvintes. Isaías capítulo 30, verso 10 diz assim: eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. A gente precisa dizer que o movimento evangélico no Brasil precisa de reforma, porque muitas igrejas talvez não estão sendo fiéis à pregação fiel do evangelho. Falam somente coisas agradáveis, falam somente coisas boas, mas não dizem coisas que talvez deveriam dizer. E este é o objetivo do ofício profético. A terceira e última coisa que gostaria de ressaltar para vocês, afinal de contas me chegou um recadinho muito legal, é que o ofício abençoa. O ofício abençoa. O verso de número 6, 7, 8 são muito interessantes para nós. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E nos versos de 6, 7 e 8, nós vamos ver um carinho todo especial deste rapaz. Ele diz: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão conturbados? E essa é uma situação interessante aqui para nós, muito interessante. Essa profecia que José vai dizer abençoa, realmente faz uma diferença na vida do copeiro e na vida de todo o povo do Egito. Porque depois de 2 anos, quando há um sonho terrível com Faraó, ele vê 7 vacas magras no sonho, 7 espigas magras. Estas 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras comem 7 espigas gordas. Nós observamos que eles precisavam de alguém para interpretar esse sonho. E aquele homem que recebeu boas novas, que foi consolado pelo profeta na cadeia, o copeiro, lembrou de José, e José foi chamado para estar diante de Faraó. E diante de Faraó, ele revela o sonho, e isso trouxe um grande benefício para o Egito, mas não para o Egito, mas para todos os povos que viviam na circunvizinhança, inclusive o próprio povo de José. O próprio povo de José. Então aqui nós entendemos algo interessante. A profecia, ou os profetas, abençoam a igreja, abençoam as nações. O ofício é extremamente importante. Caro e excelentíssimo vereador Carlos Ferreira, o seu ofício abençoa esse município. O ofício de homens corretos e que andam segundo a palavra de Deus abençoa uma nação. E nós precisamos disso,
Nós precisamos de pessoas que entendam que a sua autoridade vem de Deus. Nós precisamos de pessoas que precisam ser verdadeiros e andar com integridade, como fez José. E nós precisamos de pessoas que tenham como interesse nos seus ofícios abençoar outras pessoas. E esse foi o caso de José. Mas esse foi o caso de Simonton. Simonton tinha uma família de políticos. Inclusive, muitos que assinaram documentos importantes da República dos Estados Unidos eram parentes de Simonton. Simonton poderia ser um dos melhores advogados da sua época. Ele abriu mão de todas estas coisas para exercer um ofício. Qual o ofício? De pregar e falar do Evangelho. Ele poderia ficar nos Estados Unidos, mas depois de um sermão de Hodge, ele diz algo mais ou menos assim: hoje ouvi um sermão muito interessante do Dr. Hodge sobre o dever da igreja como mestra. Este sermão teve o efeito de me levar a pensar seriamente no campo missionário estrangeiro. Estou convencido de que esse dia se aproxima rapidamente. Entretanto, sinto-me persuadido de que é uma questão a ser considerada profundamente. Se já que a maioria prefere permanecer, não seria meu dever ir? E é isso que fez com que Simonton viesse para o Brasil. O desejo de ser fiel na pregação da palavra, sobre a autoridade do Senhor, mas para abençoar a terra do Brasil. Todos aqui, de alguma maneira, exercem ofícios, como pais, mães, profissionais em suas determinadas áreas, os políticos que compõem essa casa, todos exercem ofícios. Mas a nossa oração, e se pudéssemos dizer uma palavra profética para esta casa e para todos que exercem um ofício neste mundo, é que vocês possam se sentir como servos de Deus em primeiro lugar, como alguém que recebe o dom do ofício vindo de Deus. Que saiam daqui com o desejo de serem fiéis a este Senhor. E por certo, sendo fiéis, nós não teremos aquele papo, Colombo, que tivemos no início, da corrupção que invade o nosso país. Porque pessoas tementes a Deus sabem que antes de tudo prestarão contas a Deus. José sabe muito bem disso. Você lembra dele com a Potifera? Ele diz: não faria tão esse mal ao meu Deus. O seu relacionamento era com Deus. E por fim, aqueles que sabem do seu ofício abençoam e fortalecem pessoas. E podemos dizer que Simonton, que tinha uma carreira promissora nos Estados Unidos e veio para o Brasil, e começou uma igrejinha com 3 pessoas, sendo uma delas um escravo, que na época era rejeitado, fez uma grande diferença e ainda está fazendo uma grande diferença no nosso país, porque estamos hoje aqui, nesta casa, neste lugar, com esse espaço aberto, para dizer que aquele gesto de sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil abençoa e tem abençoado essa nação há 166 anos. Toda honra e toda glória ao nosso Deus, que levanta ofícios para que eles sejam exercidos com maestria e possam abençoar os que sofrem, porque precisamos de uma palavra que nos alegre, e não há melhor palavra do que o Evangelho. Vamos dizer todos? Boas novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria. Louvado seja o nosso Deus pelos 66 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Teremos agora uma oração que será conduzida pelo reverendo Otoniel Mariano Garcia, quem convidamos a se dirigir à tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santo André, Carlos Ferreira, meu amigo, saúdo também o Márcio Colombo, assessor da deputada estadual Ana Carolina Serra, também dou minha saudação a esses, também estendo a todos os presentes e a mesa composta. Oremos. Ó Pai, Tu és o autor da vida, Tu és o Senhor de todas as coisas. Senhor, ó Pai, é o Deus que levantou Simonton há 166 anos atrás para vir a essa nação, para anunciar o Evangelho de salvação, para marcar com boas novas de grande alegria, novas que mudam pessoas, que transformam vidas, que renova famílias, que sustenta e é sustentado, ó Pai, com o Teu amor e com a Tua graça. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem mantido essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, com uma intenção clara no coração de buscar ao Senhor na Tua palavra, de forma santa e maravilhosa, Pai. Possamos, ó Deus, anunciar a verdade de salvação, possamos, ó Pai, levar famílias à reconciliação, que possamos, ó Pai, levar pessoas, ó Deus, os Teus escolhidos, até o Senhor, ó Pai, levando o Evangelho de salvação. Ó Deus, Pai, que dê obrigado por esse município que abre a porta dessa casa do povo, para estarmos nesse momento celebrando nessa sessão solene. E assim, ó Pai, agradecemos ao Senhor por essa ação no município, mas também, ó Pai, rogamos bênção do Senhor a essa casa do povo, ao executivo, ó Pai, que haja paz, ó Deus, em nossa terra, haja a ação de levar o Evangelho de salvação, ó Deus, e que haja, ó Pai, o cuidado com o oprimido, com o fraco, com o cansado, com o necessitado. Ó Deus, que na nossa terra haja trabalho para o trabalhador, haja, ó Pai, alimento para aqueles que têm fome, casa para aqueles que assim não têm. Ó Deus, Pai querido, abençoe, ó Pai, a nossa terra, a nossa nação. Ó Deus, e mais uma vez queremos agradecer, porque o Senhor, ó Pai, é o Deus da igreja, e o Senhor tem cuidado da nossa querida igreja presbiteriana. Cuida, ó Pai, assim, de cada presbiteriano, que possa ser esse enviado, possa ser, ó Pai, esse que tem um ministério, que possa ser, ó Pai, que esse tenha a responsabilidade com o Senhor e para o Senhor. Ó Deus, que cada ação, cada palavra, cada ato seja para a glória e honra do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.